Fala galera! Hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre as ferramentas auxiliares que um projetista utiliza. Então fica aqui e acompanha porque eu vou falar algumas coisas importantes aí que você vai gostar de saber. A primeira ferramenta que a gente utiliza, na real, é o cérebro, o tutano. Veja bem, quando você está dimensionando, projetando uma estrutura, você está lançando ali no software, você está criando um modelo que ele vai simular uma realidade. E ele não é perfeito, os softwares não são perfeitos. Então, em alguns locais, como muitas vezes em escada, em ático, reservatório superior, você vai precisar fazer algum tipo de adaptação. Não é sempre, mas existem algumas situações que você precisa fazer alguma adaptação, algum ajuste para fazer com que o software simule de forma aproximada a realidade. E esses ajustes eles têm que ser pensados para simular de fato a realidade e não distorcer a realidade dentro do software. Então, a primeira ferramenta é o cérebro. A segunda é justamente o próprio software, o software principal que eu diria, que é onde você vai lançar a sua estrutura, onde você vai colocar os carregamentos, onde você vai colocar as alvenarias, os pilares, os elementos estruturais e tudo mais. Essa seria então a sua principal ferramenta auxiliar. Se você colocar essa ferramenta como a principal, você vai se tornar o famoso engenheiro de software, né? E a gente não quer por aqui nenhum engenheiro de software, tá bom? Você é engenheiro mesmo, você é projetista, o software te auxilia. Depois nós temos as outras ferramentas auxiliares, que aí podem ser diversas. Você pode usar tabelas, planilhas, rotinas de cálculo, como por exemplo, você pode usar a tabela para saber o comprimento básico de ancoragem, para saber em qual espaço mínimo você consegue fazer a dobra de um ferro de 10, de um ferro de 12. Você usa para saber quantos ferros você pode colocar numa mesma camada, quantos ferros de 10 numa viga de 12, ou quantos ferros de meia numa viga de 14, de 15 numa mesma camada. Planilhas. Para que a gente usa planilhas? Por exemplo, para eu alterar o espaçamento de um estribo. Posso usar uma planilha para converter aço solto em tela soldada para armadura negativa de laje, por exemplo, então a gente usa planilhas também. E as rotinas de cálculo, para que a gente usa essas rotinas de cálculo? Para coisas que os softwares geralmente não fazem. Ou você tem que adicionar um pacote ao software para poder ter acesso a determinada calculadora. Por exemplo, muro de arrimo, ou de reservatório, ou de sapata associada, ou de sapata excêntrica, sapata de canto, de divisa, né? Rotinas para consolo curto, por exemplo, consolo muito curto, especialmente em concreto armado, onde você tem carga indireta, o software ali ele não projeta aquele trechinho de viga em balanço, né, que é na verdade um consolo curto, ele vai dimensionar como viga em balanço. Então a gente tem algumas rotinas, né, de cálculo para algumas situações assim, e também para alterações que acontecem depois do processamento do projeto. Você processou o edifício, está todo processado, você já fez as verificações, já começou a dimensionar, fazer o detalhamento, e aí de repente uma carga numa laje vai mudar. Então você pega uma rotina de cálculo, observa aquela laje, vê o momento, vê a deformação, faz os ajustes nela mesmo. Depois, quando você tiver um tempinho, aí você vai lá, volta no software, faz alteração no software, reprocessa ele todo de novo, tá? Às vezes na pressa que você está, é mais fácil você abrir uma rotina, né, e fazer a alteração num determinado elemento, numa viga, né? Então a gente usa rotinas de cálculo também para isso, tá? Ou para fazer alguma alteração pós processamento do edifício, já em fase de dimensionamento, ou para dimensionar um elemento estrutural que o software não dimensiona ou não dimensiona da maneira correta, tá bom? E fiquem atentos, no nosso próximo vídeo eu vou colocar aqui como que eu utilizo uma das minhas rotinas de cálculo de laje treliçada. É difícil de achar rotinas de laje treliçada aí disponível, então eu vou utilizar uma que eu tenho para vocês verem como é que a gente faz, e eu vou colocar o vídeo no meu canal do YouTube. Eu vou dar uma geral aqui no Instagram, mas como o tempo é mais limitadozinho aqui, tá? O vídeo vai estar completo no YouTube, mas vocês acompanhem, tá bom? Esse foi mais um vídeo do projeto de excelência. Fiquem todos com Deus e até a próxima.